Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma resolução de questões de matemática da prova da Univesp de 2021 do eixo de computação. Essa é uma questão muito bacana de progressão aritmética e que diz o seguinte: em uma papelaria, os valores de uma caixa de lápis, de um caderno, de um fichário e de uma agenda, nesta ordem, formam uma progressão aritmética cuja soma dos termos é 72. Se a razão dessa progressão aritmética é 1/4 do valor do caderno, o valor do fichário é... Então eu vou começar tentando puxar do texto a primeira equação bem óbvia que tem ali, que é a seguinte: é uma caixa de lápis mais um caderno, mais um fichário e mais uma agenda, juntos R$ 72. Se eu comprar um de cada lá, eu gasto R$ 72. Agora vem a parte que a teoria fica um pouco mais pesada. Quando ele fala que nesta ordem, isso é importante, esses 4 termos formam uma progressão aritmética. Vamos pensar aqui que é uma progressão aritmética? Vamos lembrar? É um tipo de progressão em que o próximo termo, ele é sempre o anterior acrescido de um certo tanto. E esse certo tanto se repete ao longo de toda a sequência. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o caderno custe, o lápis custe R$10. Para eu descobrir o caderno, eu tenho que acrescentar um valor. Vamos inventar aqui, só para ilustrar, R$2, tá? Então, a caixa de lápis custa 10, então o caderno custaria 12, não é não? Então, o fichário custaria, portanto, 14, porque você não pode ficar trocando esse cara. Isso é progressão aritmética. E aí, por fim, a agenda custaria, então, 16. Isso é progressão aritmética. Quando, para pular de um termo para o outro, a gente sempre acrescenta a mesma quantidade, a mesma quantidade, a mesma quantidade. E essa quantidade aqui, que no nosso exemplo aqui é 2, ela chama-se razão da progressão aritmética. Então o correto era aqui não estar escrevendo mais 2, mais 2, mais 2, eu vou apagar e vou escrever mais R, que é R de razão, mais R, R de razão, mais R, R de razão. Isso é uma progressão aritmética. Então, qual é o lance? Se eu descobrir, por exemplo, o preço do lápis, e a razão dessa progressão, eu descubro todos os outros preços. É só eu ir acrescentando essa razão a cada preço. Mas eu não preciso começar pelo lápis, eu posso descobrir o caderno. Então, se eu descobrir o caderno, mais a razão eu chego no fichário. Ou menos a razão eu chego no lápis. Mais outra razão aqui do fichário eu chego na agenda. Então, qualquer um que eu descobrir, se eu souber a razão, eu fico passeando, brincando e descubro todos os outros, não é? Só que se a gente continua lendo esse texto com atenção, vem aí as chaves do castelo. Ele fala assim, ó, a razão desta progressão é 1/4 do valor do caderno. Então, este número que a gente fica somando para pular de preço em preço é justamente este, o C, o caderno, dividido por 4. É 1/4 dele. O que isso me motiva? Em uma situação algébrica que a gente tem muitas incógnitas, muitas letrinhas, a gente precisa ir começando a eliminar para ficar com 2, com uma, quanto menos letras, melhor para a gente. Então, por conta disso, por conta de que essa razão tem tudo a ver com esse C, eu vou tentar me livrar primeiro do L, do F e do A, tudo bem? Essa vai ser minha estratégia. Ficar apenas com o C de caderno e a razão, que depois eu sei que a razão é 1/4 de C, e minha vida está resolvida se eu conseguir isso. Então, deixa eu apagar aqui e vamos tentar pôr em prática essa estratégia, essas ideias todas. Então, vamos lá. Eu tenho uma soma aqui. Como eu disse, o valor do caderno, ele parece ser uma chave para mim, não é? Porque a razão é 1/4 dele, então eu não quero abrir, não quero que ele suma da minha conta, eu vou manter ele aqui. O valor do caderno vai ficar aqui. Só que o valor do fichário, ele pelo jeito, é o caderno somado com a razão. Não é? Se isso é uma progressão aritmética, é isso que a gente acabou de falar. Se eu somar a razão no valor do caderno, eu chego no valor do fichário. E para chegar no valor da agenda, eu pego o valor anterior, que é o do fichário, e somo com a razão de novo. Então faz na sua cabeça, C mais R, somado com R, fica C mais 2R. Não é não? E, da mesma forma, como que eu consigo escrever ou compreender o valor da caixa de lápis se eu quero só usar C e R na minha conta? Cara, se para ir para lá eu somo a razão, para ir para cá eu subtraio a razão. Então seria C menos R agora, o valor da caixa de lápis, certo? E essa conta, ela já ficou muito mais amistosa, muito mais propícia para mim. Porque ela de 4 incógnitas, ela passou para 2. E olha o que já está acontecendo aqui, ó. Isso é comum, né? Quando a gente trabalha com progressão aritmética. Se fossem só 3 termos, minha vida estava resolvida, mas tem esse 4º termo. Mas eu vou só concatenar o que está escrito aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 Cs.
e R, sobraram só aqueles dois ali, e essa conta eu sei que tem que dar 72. E agora eu vou usar essa outra informação que é muito forte no enunciado, que diz que a razão da progressão é 1/4 do valor do caderno. Então aqui onde tem a razão da progressão na minha continha, eu vou poder substituir por o valor do caderno dividido por 4. Então eu tenho 4C mais 2 vezes a razão, que agora eu já troquei por C sobre 4, isso é igual a 72. Eu vou cancelar esse 2 com esse 4, porque eu posso, né? Então vai ficar 1 aqui e 2 aqui. E eu vou chegar na seguinte equação. 4C mais C sobre 2 igual a 72. Pronto. Era o que eu queria, uma equação com apenas uma incógnita. Eu vou só abrir uma tela nova, com mais espaço para a gente acabar de resolver ela. Então, a equação era 4C mais C sobre 2 igual a 72. E aí, para resolver essa equaçãozinha, eu vou ter que fazer o MMC para esse 2 aqui. O numerador, quando não aparece, é porque era 1. Vamos lembrar, o MMC entre 1 e 2 é 2. E agora a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, dá 8C. Mais, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, dá 1C. Isso tem que valer 72. Eu tenho em cima aqui 9C no numerador, embaixo no denominador eu tenho um 2 e o resultado 72. Está acabando a conta, o 9 e o 72 cancela, 1 e 8, dividindo por 9 dos dois lados. Passa esse 2 multiplicando lá, que ele está dividindo, o C vale 16. Acabei de descobrir que o caderno ele custa R$16. Lembra daquela nossa reflexão? Descobriu um preço, descobriu todos. Até porque, se a gente descobriu que o caderno vale 16, e lembra-se que a razão, ela era 1/4 do preço desse caderno, então se eu descobri que o caderno vale 16, então eu descobri que a razão vale 1/4 disso. Vamos fazer de cabeça? 1/4 de 16 é 4. Agora que eu sei o preço do caderno e a razão, eu sei todos os preços. Então vamos só ler de novo o enunciado para lembrar em que ordem esses preços formam uma progressão aritmética. Então, ó, os valores de uma caixa de lápis, um caderno, um fichário e uma agenda. Nesta ordem formam uma progressão aritmética, não é? Eu acabei de descobrir que este carinha aqui vale 16 e que a razão é 4. Portanto, se eu quiser avançar para lá na progressão aritmética, eu somo 4. Para cá, eu subtraio 4. Com isso, eu encontro todos os preços. O lápis é isso aqui menos 4 dá 12. O fichário é isso aqui mais 4 dá 20. E a agenda ainda mais 4 dá 24. É isso. O exercício poderia ter pedido qualquer um desses preços, ou todos os preços, né? Ou enfim, a diferença entre um e outro, podia pedir o que quisesse, porque para mim é igualmente simples responder agora. Mas escolheu pedir o valor do fichário, e o valor do fichário é R$20, alternativa C. Essa questão de matemática, já bem técnica, sem aquele texto de probleminha, de aplicação prática, ela diz o seguinte: as funções f de x, está aqui a expressão da função, é uma função logarítmica, e a função g de x, está aqui a expressãozinha dela, é uma função exponencial, com k e b números reais, se intersectam em 2 pontos. Então, ele já deu o gráfico, né? Ainda bem que ele não me pediu para desenhar esse gráfico, eu teria muita dificuldade, mas ele deu pronto. Então, tá aqui as duas, e ele identificou para mim também quais são, qual é qual, né? Mas assim, isso acho que daria para eu saber sozinho, né? A exponencial tem uma curva crescente, porque a base é maior que 1, então eu esperava mesmo algo dessa natureza. E a curva logarítmica também, eu já conheço o formato dela, da teoria, e eu sei que ela deveria ser crescente, porque eu estou trabalhando com log na base 2, isso também gera uma função crescente, né? Então, se eu tivesse que identificar no gráfico qual é qual, talvez eu conseguisse sozinho. Mas se eu tivesse que desenhar esse gráfico sozinho, talvez tivesse um pouco de dificuldade. Mas, vamos lá. Esses gráficos, eles se cruzam 2 vezes. Uma aqui, num valor de x negativo, próximo de menos 2, eu não sei se é exatamente em menos 2, e outra vez em um valor de x positivo, aqui, parece que no x igual a 1, e não parece, né? Se você olhar, seguir o pontilhado, olha bem de perto aí a sua tela, você vai ver que é bem no x igual a 1 que eles se cruzam.
Né? Isso é importante. Quando num gráfico vem essa malha pontilhada por trás, é para isso, é para você poder seguir bem de pertinho, pega a prova e olha bem de perto se for preciso, para você ver se está cruzando. Se você olhar bem de perto, não dá para ter certeza que aqui é -2, mas dá para ter certeza que aqui é 1. Né? Então vamos lá. E aí ele dá no texto, para ninguém ficar em dúvida, eles se intersectam em 2 pontos, sendo um eles o ponto 1, 2. Então esse ponto que a gente consegue ter certeza pela malha, ele confirmou para ninguém ficar em dúvida, realmente, no ponto de coordenadas 1, 2, abscissa 1, ordenada 2, aqui os dois gráficos estão se cruzando, certo? Bom, conforme mostra o gráfico, ele quer saber o valor de G de K sobre B. Então vamos refletir a respeito do que está acontecendo aqui do ponto de vista teórico. A gente conhece de fato a expressão da função f de x? Não 100%, porque tem um k aqui, um parâmetro k, um valor k desconhecido ainda. Né? A variável é x, ó, é f de x, não é f de k, é f de x. Então a variável é x, agora tem que achar esse k. É um número, só que ele não contou qual é. A função g de x, idem. Ela é uma função exponencial, olha o x aqui no expoente. Mas tem um b, tem um parâmetro aí ainda desconhecido. É um número também. Espero que seja um número bem bonitinho, redondinho. 1. Nossa, meu sonho. Mas não sabemos ainda que número é. Pode ser um número feio, pode ser um número difícil de trabalhar, mas ainda não sabemos que número é esse. Né? Ele só avisou que k e b são números reais. Legal. Bom, para responder a pergunta, vamos lá. A gente vai ter que achar o k e o b, porque ele quer saber k sobre b, né? A divisão k dividido por b. E depois a gente ainda vai ter que fazer g disso aí. Né? Então, eu preciso também saber o b, porque senão eu não consigo achar g de ninguém. Né? Eu preciso conhecer de fato a função g. Bom, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encontrar esse k? Como é que eu vou encontrar esse b? Tá aqui, tá aqui. O que vai me resolver minha vida é esse ponto aqui. Porque se ambos os gráficos passam por esse ponto, é porque tanto na f quanto na g é verdadeiro que se o x for 1, o y é 2. Para as duas isso é verdadeiro. Em outras palavras, eu vou falar a mesma coisa escrevendo o que eu estou falando. Ó, se quando o x é 1, a imagem dele é 2 pelo gráfico, ó, 1, liga lá no 2. Significa que f de 1 vale 2. Isso é verdadeiro. Da mesma forma que também é verdadeiro que g de 1 também vale 2. Se as duas não passassem pelo mesmo ponto, eu faria cada uma com o seu ponto. Mas, coincidentemente, as duas passam nesse ponto, fica com a mesma negociação aí. O f do 1 vale 2 e o g do 1 também vale 2, porque ambas passam nesse ponto. Elas se cruzam ali, não é verdade? Então, vamos desenrolar essas duas continhas para ver o que acontece. Quanto seria f de 1? Agora você lembra lá de função, né? Se o f do x é isso daqui, o f do 1 é colocando 1 nesse lugar desse x aqui. Então a conta seria log na base 2 de quem? 1 mais k. E essa conta eu sei que vai dar 2. Certo? Vamos resolver essa continha? É uma equação agora, logarítmica, né? Porque o k que eu quero encontrar está dentro de um log. E aí, como é que a gente resolve equações logarítmicas desse tipo? É log igual a um número. A gente vai usar diretamente a definição de log, que diz que esse número elevado a esse tem que dar igual a esse. Então, a gente chega numa equaçãozinha assim, ó. 2 elevado ao quadrado é igual a 1 mais k. Certo? Esse elevado a esse é igual a esse. Essa é a definição de logaritmo. E aí, é uma equação bem direta para resolver. 2 ao quadrado é 4. Esse 1 vem subtraindo. 4 menos 1, 3. Encontrei o valor do k. K é igual a 3. Guarda. Lembra que a gente queria o k e a gente queria o b. Já achamos o k. Ele vale 3. Vamos fazer um processo muito parecido, só que agora com a expressão da função g, para achar o valor de b. Então, como é que se calcula g de 1? Olha, coloca 1 no lugar do x lá na expressão da função g. Então, a conta agora é 2 elevado a b vezes 1 menos 1, e isso também tem que dar 2. Esta era uma equação logarítmica, ao passo que esta é uma equação exponencial, porque o b que eu estou procurando agora está no expoente da expressão. Né? Então esta é uma outra equação de outra forma de resolver. Como é que a gente resolve equações exponenciais? Primeiro a gente tem que trabalhar duro para os dois lados ficarem na mesma base. Já veio, já está na mesma base. Aqui do lado esquerdo da igualdade está 2 elevado a alguma coisa, do lado direito também. Também, porque está 2 elevado a 1. Quando não aparece nada aqui no expoente é porque ele é 1, certo?
Então agora basta a gente igualar os expoentes. Então, b vezes 1 menos 1 tem que ser igual a 1, para que essa conta do lado esquerdo seja igual à conta do lado direito. Então, b vezes 1, galera, é b, né? b menos 1 tem que ser igual a 1, e por isso, passa esse 1 para lá, ele está subtraindo, ele vai somando, agora o b vale 2. Pronto, encontramos o valor do b e o valor do k. Primeira parte do exercício está feita. Agora nós vamos atacar a resposta. Vamos memorizar o b igual a 2 e o k igual a 3, e agora eu estou pronto para responder a pergunta, por dois motivos. Primeiro, porque agora eu sei quanto é k sobre b, né? Eu sei quanto que é k sobre b, é 3 sobre 2, esse número. E agora eu sei quanto que é o b ali da função g, então eu conheço de fato a função g, né? Então vamos lá, se o k é 3 e o b é 2, só para a gente não esquecer, eu vou anotar aqui para a gente não perder, ó, o k tinha dado 3 e o b tinha dado 2. E a gente vai fazer a continha que foi solicitado para a gente, que é o g de k sobre b. Organizando, então, seria o g de 3 sobre 2, que é o k sobre o b, certo? A função g tem essa cara aqui, só que lembra que você já sabe quanto que é esse bzinho aqui dela, é 2. Então eu vou substituir 3 sobre 2 no lugar do x para ver quanto dá, que é a pergunta do exercício, mas onde tiver b eu já posso pôr 2, porque eu já calculei isso, né? Então isso vai dar 2 elevado a, vai comigo, no lugar do b, 2. No lugar do x eu estou colocando 3 sobre 2 e ainda tem que tirar 1. Essa é a conta que o exercício gostaria que eu fizesse e respondesse, certo? Então vamos lá. Aqui dentro do parênteses, esse 2 cancela com esse. Dentro do parênteses eu tenho 3 menos 1, é 2. Então a resposta do exercício é a mesma que esta daqui, 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado sabemos que vale 4. Está aqui, alternativa B. Essa é uma questão de probabilidade, clássica questão de probabilidade, para não perder o costume, né? Toda prova tem uma questãozinha de probabilidade. Eu só queria te alertar aqui para uma casquinha de banana que tem em algumas questões, não só de probabilidade, que é o seguinte: em uma caixa há 7 canetas azuis, 5 vermelhas e 3 verdes. Às vezes a gente usa a primeira letra, né, da palavra para organizar nossos cálculos. E aí a gente vai ver que tem A de azul, V de vermelho e V de verde. Então toma muito cuidado com isso. Se você escolher o V para o vermelho, você vai ter que escolher uma outra letra para o verde, por exemplo. E se no meio da sua resolução você se confundir quem é o vermelho e quem é o verde ali, provavelmente você vai cair numa resposta errada que está aqui como opção. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá, uma dica minha aí. Já troca totalmente para não ter problema. Então eu vou chamar azul de X, tudo bem? Se eu precisar, eu vou chamar vermelha de Y. E se eu precisar, eu vou chamar verde de Z. Assim a gente não tem... E registra que você está fazendo isso para você também não esquecer quem é quem, no fim das contas, tá? Bom, voltando ao exercício, ele diz assim, que na caixa tem essas canetas aqui, e eu vou retirar aleatoriamente 2 canetas dessa caixa, e se eu vou tirar 2 canetas da caixa, existem várias formas disso acontecer. Eu posso tirar uma caneta, ver que cor ela veio, né, anotar em algum lugar, devolver a caneta lá, embaralhar para tirar de novo, e aí tem chance de vir a mesma caneta 2 vezes. Isso daí são retiradas com reposição, né, porque eu devolvi a caneta que eu tirei primeiro. Pode ser que eu tiro uma caneta, eu não devolvo ela, e daí eu tiro outra, e aí não tem a chance de vir a mesma caneta 2 vezes, isso faz toda a diferença do ponto de vista da probabilidade. Ou tem aquela situação em que eu enfio a mão e já saio com as 2 canetas, e isso é análogo a retirar sem reposição. Vamos pensar, enfiar a mão lá e tirar as 2 é o mesmo que enfiar a mão e tirar assim uma e depois a outra, né? Sem devolver, tudo bem? Então assim, precisa tomar cuidado quando a gente está tirando 2 de uma urna ou 3 de uma urna e ver com muita atenção se essas retiradas são com reposição ou se são sem reposição. E o texto vai te ajudar com isso, ele fala assim, são retiradas 2 canetas, uma após a outra e sem reposição. Pronto, não fica nenhuma dúvida de qual é o paradigma em que estamos trabalhando aqui, certo? Então eu vou retirar uma caneta, não vou devolver essa e vou retirar a próxima. É assim que a gente tem que considerar nos nossos cálculos. Eu quero saber a probabilidade de que pelo menos uma delas seja verde. E aí, esse caminho, esse exercício, ele tem 2 caminhos, ele tem 2 caminhos muito diferentes, 2 estratégias muito diferentes que a gente pode utilizar aqui. A primeira dela é um pouco mais óbvia, um pouco menos, precisa pensar um pouco menos para chegar nela, mas vai dar mais trabalho. E a outra
precisa pensar um pouco mais para jogar ela no papel, só que ela fica muito mais simples. Eu quero essa daqui, tá? Eu só vou te dizer quais são as duas. Veja que o texto pergunta, eu vou tirar duas canetas, qual a probabilidade de que pelo menos uma delas seja verde? Então vamos pensar, se eu vou tirar duas canetas, se eu quero que pelo menos uma seja verde, olha quantos casos você tem a considerar. Pode ser que a primeira venha verde e a segunda não, e beleza, já é uma coisa que eu quero que aconteça, né? Porque pelo menos uma foi verde. Pode ser que a primeira não seja verde, mas a segunda seja verde. Isso é um outro caso, eu vou ter que calcular essa probabilidade também. Mas pode acontecer das duas serem verdes, e eu vou ter que calcular essa probabilidade também. Porque se as duas vierem verdes, ótimo, pelo menos uma era verde, e era isso que eu queria. Então eu tenho que calcular esses três casos para depois somar essas três respostas, tá? Isso vai ficar um pouco mais alongada a resolução. Mas eu quero te mostrar uma outra possibilidade e plantar na sua cabeça esse gatilho. Quando um exercício de probabilidade pergunta dessa forma, pelo menos, esse cara é que me lembra essa estratégia. Quando a pergunta vem pelo menos, é muito, muito grande a chance desse outro caminho ser melhor. Que outro caminho é esse? Vamos calcular exatamente aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero. Então vamos pensar assim, ó. O exercício pediu qual a probabilidade de que pelo menos uma seja verde. Eu vou calcular a probabilidade de nenhuma ser verde. Ué, mas é isso que eu não quero. Pois é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular a probabilidade de nenhuma ser verde. Aí, vamos pensar. Se eu calcular essa probabilidade, a probabilidade de nenhuma verde, e isso der 20%, qual é a probabilidade de que pelo menos uma seja verde? É o 80%. É o que falta para dar 100%. Vê se você concorda. Se eu calcular a probabilidade de nenhuma das duas serem verdes e der 3/5, então a probabilidade de que pelo menos uma seja verde, que é o complementar, é o oposto disso, é os outros 2/5. Porque juntando tudo tem que dar os 5/5, que é o inteiro da probabilidade, certo? Então eu vou pôr essa estratégia em prática porque a conta vai ficar pequenininha, fica vendo. Eu vou anotar aqui o que eu estou falando, tá? Então a probabilidade de que pelo menos uma verde, eu vou anotar aqui, seria o total das probabilidades, que é 100%, menos a probabilidade de que nenhuma seja verde. Essa é a grande sacada desse problema para ele ficar bem curtinho de resolução, tá? Eu me alonguei aqui na minha reflexão para te convencer de que isso está certo. Se você já sabia que esse era o jeito mais legal de resolver esse problema, na verdade a resolução começa agora para você, certo? Então, a probabilidade de que pelo menos uma seja verde é 1 menos a probabilidade de que nenhuma seja verde. Esse 1 é o 100% da probabilidade, é o inteiro, né? Porque se você passar esse termo para cá, pensa comigo, a probabilidade de que seja pelo menos uma verde é menos ou mais a probabilidade de que nenhuma seja verde, tem que dar o inteiro, tem que ser o 100% da nossa probabilidade, certo? Então, vamos lá. A probabilidade que eu estou pedindo, eu vou parar de copiar esse parênteses todo, que não é mais necessário, né? É 1 menos. Agora eu vou calcular aqui com você a probabilidade de não vir nenhuma verde, Vamos lá? Vou fazer a primeira retirada da minha caixinha. Eu não quero que venha verde, hein? Eu não quero que venha verde. De 7 com 5 com 3, tem 15 canetas na caixinha. Tem 15 canetas na caixinha. Se eu não quero que venha uma caneta verde, então eu não quero que venha nenhuma dessas 3. Pode vir as 7 azuis ou as 5 vermelhas. Pode vir qualquer uma daquelas 12 que sobram na caixinha, né? Então a probabilidade de não vir verde aqui é 12 em 15, certo? Só que eu também não quero que a segunda seja verde. Lembra da probabilidade? E é um vezes, é uma multiplicação. Eu também não quero que a segunda seja verde. Só que agora, aquele lance da retirada sem reposição é que vai fazer efeito. Como não há reposição da caneta retirada, na hora que eu retiro a primeira caneta, só sobram 14 canetas na caixinha. Isso é muito importante, né? Se fosse com reposição, isso não aconteceria, voltaria a ser 15 aqui, né? Como eu não quero que a segunda caneta também seja verde, eu quero que ela não seja verde, eu também quero que entre essas 14 canetas não venha essas 3 verdes, né? Então, das 14, 3 são verdes, eu não quero, sobram 11 possibilidades. Tudo bem? E, por isso, a
probabilidade que eu estou calculando é 1. Eu vou fazer aqui algumas simplificações, ó. Eu posso cortar o 12 com o 15 por 3, né? Fica 5 aqui e 4 aqui. E eu posso cortar o 4 e o 14 por 2, mas eu vou fazer em duas passagens diferentes. Então eu vou fazer 4 sobre 5 vezes 11 sobre 14. E agora eu vou cortar o 4 com o 14 por 2. Fica 2 aqui e 7 aqui. Então, a minha probabilidade está ficando assim. 1 menos, em cima, 2 vezes 11, 22. Embaixo, 5 vezes 7, 35. Agora é só a gente fazer um MMC e vai acabar o exercício. Então, a probabilidade é, quando não tem nada, o denominadorzinho aqui é 1, né? 35 e 1, o MMC é 35, show de bola. E agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 35, menos, divide pelo de baixo, dá 1, vezes menos 22, menos 22. 35 menos 22, 13 em 35. Então, 13 por 35 é a probabilidade de que pelo menos uma bolinha seja verde nas duas retiradas, alternativa C. Essa questãozinha muito legal de geometria espacial cobra dois conceitos bacanas com sólidos que a gente trabalha bastante, que são muito recorrentes em provas de vestibular, que é o cubo e o paralelepípedo. E ele diz o seguinte: a área total de um cubo de aresta 4, tá aqui o nosso cubo de aresta 4, é igual à área lateral de um prisma reto de base quadrada. Isso aqui é um prisma reto, né, de base quadrada. Olha a base dele perfeitinho, um quadradinho aqui de lados x de x. Qual é a diferença entre esse sólido e esse? Aqui também, né, é um prisma reto de base quadrada, é verdade. Só que o quadrado da base, 4 e 4, esse 4 também é igual à altura. Então isso caracteriza esse cara como um cubo, né? Mas não seria errado chamar isso aqui também de prisma de base quadrada, né? E esse aqui é diferente, esse é XX, e aí tem um 8 que, pelo desenho, parece que vai ser diferente, embora ele diga que está fora da escala. Ninguém pode reclamar se esse x der 8, está dizendo aqui que está fora da escala, tá? Mas ele fala assim, ó, a área total deste cara é igual à área lateral deste cara. São conceitos diferentes. Vamos lembrar, o que é a área total? É a soma de todas as áreas dessa figura. Então, no caso de ser um cubo, lembra comigo? O cubo ele é composto por 6 quadrados. Não é? Tanto que ele é chamado de hexaedro regular, hexaedro, porque ele tem 6 faces. Então, ele tem 6 quadrados aqui. Quando eu falo área total de um cubo de aresta 4, eu estou falando a soma das áreas desses 6 quadrados, que é a área total. Aqui ele fala, é igual à área lateral de um prisma reto de base quadrada. Então, aqui não é a base do prisma, aqui é a outra base do prisma, só que agora ele está falando de área lateral, não mais de área total. Então, agora, se a gente está falando de área lateral, a gente não vai mais considerar essas duas faces. Então, ao passo que aqui, na área total do cubo, eu ia somar as 6 áreas, aqui eu vou somar só as 4 áreas dessas 4 faces que estão, entre aspas, em pé no desenho. Não é para somar as bases. Área total, todas. Área lateral, só as laterais. Não conta as bases, certo? Cuidado, porque assim, uma escorregadinha dessa já te leva na resposta errada. Com 8 centímetros de altura, conforme mostra a figura. Aí ele pergunta, o volume do prisma que tem 8 centímetros de altura, viu? Ele fala, o volume do prisma que tem 8 centímetros de altura, o volume desse, porque esse também é um prisma, né? Então, ninguém pode também acusar de, eu não sabia qual prisma era para fazer. Ele foi muito explícito. O que tem 8 centímetros de altura. Então vamos lá, tentar equacionar isso que ele disse. A área total de um cubo de aresta 4, vamos lá? Qual que é a área total desse cubo? Como a gente combinou, é a área dos 6 quadrados que tem aqui. Mas como eles são todos idênticos, eu não vou calcular os 6 para somar. Eu vou multiplicar por 6 a área de um deles, que é tudo igual. Como que é a área de um quadrado? Um quadrado desse de aresta 4, a área desse cara é 4 ao quadrado, certo? Então, seria essa a área total desse cubo. 6 vezes a área de cada quadradinho desse, certo? Assim eu estou somando as 6 áreas. Isso tem que ser igual à área lateral do prisma. Agora lembra que a gente quer somar só essas 4 faces laterais. Então, elas também são idênticas, né? Porque pensa, aqui na frente a gente vai ter um retângulo de área x vezes 8. Aqui do ladinho a gente também vai ter um retângulo de área x vezes 8. Lá no fundo, a gente também vai ter um retângulo de área x vezes 8. E aqui do lado a gente também vai ter um retângulo de área x vezes 8.
agradecimentos à base ser um quadrado, porque aí ficou super simples de trabalhar, né? Então, como são 4 retângulos idênticos, eu também vou fazer assim, ó, 4 vezes, vocês não tem que fazer um por um, né? 4 vezes, agora 4 vezes a área de cada retângulo desse. Me ajuda? 8 vezes x, 8x é uma área de um retângulo desse. Vezes 4, porque tem 4 idênticos, é isso que eu vou fazer. Equacionei o que estava no texto. A área total do cubo é igual à área lateral do prisma. Então eu tenho uma equação para encontrar o x que a gente não conhece ainda. Agora, para não executar essas multiplicações e trabalhar com números grandes desnecessariamente, eu vou pensar assim, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação de um 6, um 4 e outro 4. Aqui eu tenho um 4, um 8 e um x. Então, um desses 4 eu vou anular com esse 4 aqui. Porque eu posso, né? E a conta vai ficando menorzinha. O outro 4 pode ser anulado com aquele 8, por que não? Então, o outro 4 que sobrou, eu vou anular com esse 8 aqui, fica um 2. Eu vou dar uma limpada, né, para não ficar muito confuso. Então, ficou só assim, 6 é igual a 2x. E aí fica uma equação facinha de terminar. O 2 que está multiplicando passa dividindo, o x vale 3. Pronto, encontramos o x, o tamanho da aresta da base deste prisma. O prisma tinha uma base quadrada de lado x, agora a gente sabe que o lado é 3, certo? Estamos prontos para responder a pergunta. Qual o volume desse prisma, que tem 8 centímetros de altura? Como que se calcula o volume de prisma mesmo? É uma fórmula, né? O volume de um prisma é sempre a área da sua base multiplicado pela sua altura. Então, a altura de presente estava desde o começo aqui, 8, a altura desse prisma. Agora, a área da base é a área desse quadrado, que agora nós estamos prontos para calculá-la, já que a gente conhece o valor do seu lado, x igual a 3. Então, o volume desse prisma é a área da base dele, seria a área deste quadradinho aqui, que é x ao quadrado, portanto 3 ao quadrado, vezes a altura do prisma, que é esse 8 aqui, vezes 8. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 8 é 72. 72, como as unidades estão todas em centímetros, a minha resposta está em centímetro cúbico, porque isto é um volume. E a resposta desse exercício é a alternativa D. A questão que nós vamos resolver agora é uma questão de geometria, que diz o seguinte: em uma residência, a escada forma com a parede um vão livre, no qual serão colocadas 3 prateleiras, P1, P2 e P3. Paralelas ao chão, eu já vou grifar, porque essa informação vai ser muito importante para mim já já, e equidistantes entre si, conforme mostra a figura. Então, equidistante, né, significa equi igual, distante, distância. Então, distâncias iguais aqui, ó, x, 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 o t, o desenho já trazia também essa informação. Ele pergunta a soma dos comprimentos das 3 prateleiras. Então, quanto mede essa prateleira? Não sei. E essa, também não sei ainda, e essa, e aí é para somar as 3, certo? Então, vamos ver como a gente pode encarar essa figura. Olha, o fato das 3 prateleiras serem paralelas ao chão tem que acender uma lanterna na nossa cabeça. Porque a prateleira com a parede, com o chão, forma um triângulo, certo? Se essa prateleira aqui ela é paralela com o chão, significa que dentro do meu triângulo eu estou traçando uma paralela a um dos lados do triângulo. E isso caracteriza e de maneira muito forte a matéria-semelhança de triângulos. Né? Então, quando a gente vê o paralelas ao chão, a gente já... Seria muito legal se a gente pudesse... Nossa, é um exercício de semelhança, né? Para, na hora que a gente está ali na prova, essas ideias virem com mais fluidez e a gente ganhar tempo, né? Conseguir resolver as questões o mais rápido possível, né? Então, eu estou vendo vários triângulos aqui, ó. Eu vou contornar um aqui para você ver. Um triangulinho aqui. Tem um outro triangulinho aqui. Ó. Tem um terceiro triangulinho aqui. Tem um monte de triângulos nessa figura, né? E tem, por último, um quarto triângulo aqui, certo? Então tem 4 triângulos nessa figura. E eles são todos semelhantes uns com os outros, né? O pequenininho é semelhante com o grandão, o pequenininho também é semelhante com o médio também é semelhante com o grandão, os médios entre si. Todos os triângulos dessa figura são semelhantes. Então, na hora que eu for montar as minhas razões de semelhança, nos meus cálculos, eu posso sempre escolher 2 triângulos quaisquer e montar uma conta de semelhança com eles, certo? Um cálculo de semelhança. O lance aqui é a gente pensar um pouco para ver quais são as melhores escolhas, né? Então, por exemplo, eu vou relacionar esse triangulinho pequeno com qual? Com o médio na sequência? Com o médio maior ou com o grandão? Porque tudo isso está certo, tudo isso é possível. Mas qual caminho será que me leva para a resposta de maneira mais eficaz?
E aí eu vou te convidar a olhar para este número aqui, 4. Então veja que o número, o triangulão é o único que a gente conhece um valor numérico. Porque a gente conhece esse lado no triangulão? Não, a gente sabe que é 4x, mas a gente não sabe quanto que é o x ainda. A gente conhece no triangulinho esse lado? Não, a gente sabe que é x, tem uma relação, um é x, outro é 4x. A prateleira a gente sabe? Não, a gente está procurando encontrar o valor dela, o tamanho dela. Então, usar um triângulo em que a gente sabe quanto vale a prateleira dele, que já é o chão, ajuda muito. Então, essa foi a reflexão que eu fiz aqui em voz alta para sustentar e justificar a minha ideia agora, que é relacionar cada triângulo com o seu grandão. O outro triângulo com o grandão, o outro triângulo com o grandão. Sempre com o grandão, por quê? Porque eu tenho esse número aqui para usar, certo? Então, vamos lá tentar encontrar o tamanho dessa prateleira P1. Vamos lá? Vou montar minha semelhança assim, ó. P1, ó, lá no grandão está para 4, deixa eu anotar. P1 está para 4, assim como agora em pé. Se eu comecei P1 no pequeno, eu agora tenho que fazer em pé no pequeno primeiro, certo? Então, assim como x está para, vai no grandão, 4x. Certo? Essa é a conta que vai me permitir encontrar o tamanho da prateleira P1. Então, ó, em cima e embaixo tem o mesmo x, eu posso cancelar isso, certo? Esse 4 que está dividindo passa multiplicando, e aí a gente tem que o P1 é 4 dividido por 4. Pessoal, quanto que dá 4 dividido por 4? 1, né? Então a prateleira P1 mede 1. 1 o quê? Se isso é metros, 1 metro. Agora, as outras contas, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Não vou fazer elas tão detalhadas. Deixa eu só apagar aqui para a gente montar com calma. Então, vamos para a prateleira P2, vai. Eu estou falando desses dois triângulos agora, desse e do grandão, certo? Então, seria assim, P2 está para, de novo, 4, vamos sempre recorrer àquele que a gente conhece. 4, assim como, só que agora fica 2x está para 4x. Então, 2x está para 4x, certo? De novo, x em cima e embaixo, posso cancelar. Eu posso cancelar também esse 4 com esse, né? Eu poderia ter feito isso ali também. E aí, o nosso P2 vale 2. Tá aí o tamanho da outra prateleira. E para fechar, vamos tentar calcular aqui a prateleira P3 da mesma forma. Tudo bem que agora, como eu conheço as prateleiras P1 e P2, eu poderia utilizar elas, né? Não precisava sempre recorrer a esse 4 aqui. Mas eu acho que eu gosto de padrões, né? Vamos fazer o que a gente está fazendo, está dando tudo certinho. Então, coloquei ali o metros. Vai, P3 está para 4, de novo. Assim como, de novo, 3x está para 4x. 3x está para 4x. Pode cancelar o x, pode cancelar o 4 e o P3 vale 3. Então, essas eram os 3 tamanhos das 3 prateleiras. Uma mede 1 metro, a outra mede 2 metros e a outra mede 3 metros. A pergunta foi a soma dos comprimentos das 3 prateleiras. A gente não pode esquecer de sempre voltar na pergunta, né? Para responder a pergunta que foi feita. Portanto, a soma, vou colocar um S de soma aqui, a soma é 1 mais 2 mais 3. 6, o que está lá na alternativa B. E essa foi a resolução desse exercício. A questão que nós vamos fazer agora é uma questão muito legal de estatística, que diz o seguinte: a tabela mostra algumas informações sobre o número de pontos feitos por um atleta nas 6 primeiras partidas de basquete realizadas pelo seu time. Considerando o número de pontos dessas 6 partidas, então aqui eu tenho as 6 partidas e a pontuação feita só por esse atleta em cada partida, mas da sexta partida eu não conheço, né? Tá desconhecida. Mas ele diz, considerando o número de pontos nessas 6 partidas e sabendo que a moda é 34, tá aqui uma informação para mim, a moda é 34, qual o valor da média e da mediana? Então vamos lembrar muito rapidamente aqui os 3 conceitos, moda, média e mediana. Vou fazer um rascunho, eu não estou resolvendo o exercício, tudo bem? Estou recordando aqui com você os conceitos. Vou colocar aqui minhas 3 notas nos últimos exames que eu fiz aí de vestibular. Então, um deles eu tirei 7, no outro eu fui lá e também tirei 7, e no outro eu fui lá e tirei 8. Então, aqui as minhas 3 últimas notas. Qual seria a média dessas 3 notas? Média é sempre assim, a gente soma os valores
e divide pela quantidade de valores que tinha. Então, no caso, tem 3 valores, eu divido por 3. Tem que resolver essa conta para descobrir a média, certo? Isso foi a média. A moda. Você se lembra o que é moda? Moda é o valor que mais repete. Então, no caso aqui, a moda é 7. É o valor que mais repete. Mas, Vini, e se nenhum valor repete? Não tem problema, você vai responder que naquele conjunto não tem moda. Ele é um conjunto amodal. Ô, Vini, e se tem 2 repetindo? Ele tem 2 modas, não tem que fazer nenhuma conta com esses números. A moda é aquele que mais repetir, ponto, tá? Agora, e o que seria a mediana? O valor da mediana é aquele valor que quando eu coloco tudo em ordem, e já está em ordem, né? 7, 7, 8 já está em ordem. Quando eu coloco tudo em ordem, é o valor que está no centro da lista. No centro mesmo, sem fazer conta. É esse cara aqui, o que está no centro. Então aqui a mediana seria 7 também. Então eu dei um exemplo aqui bem simples para a gente lembrar esses 3 conceitos, mas no caso aqui, tanto a moda quanto a mediana está dando 7, tá tudo bem. Vamos lá ver agora com esses dados aqui o que a gente consegue fazer. Ele fala assim, ó, sabendo que a moda é 34. Vamos olhar? Tem alguém repetindo aí? Não, o 30, o 24, o 34, o 36 e o 28. O 34 não está repetindo. Então como é que ele pode ser a moda? Só tem uma explicação. Esse cara que está faltando é 34. Uai, pronto, agora ele é a moda. Olha que jeito sutil de dizer que o que está faltando ali é o 34, né? Tava apagado pra gente, mas era o 34, obviamente. Porque senão a moda não tem como ser 34, né? Bom, agora sabendo que ali é 34, eu quero que você calcule o valor da média e o valor da mediana. Eu vou te dar uma dica que nesse exercício vai acabar não fazendo nenhum milagre, né? Mas eu vou te dar a dica mesmo assim. Quando algum exercício de vestibular te pedir o valor da média e da mediana, você vai começar pela mediana. E eu vou explicar por quê. Não é porque tá certo ou errado, tá? É uma dica minha. Por quê? Porque a mediana costuma ser bem mais fácil e rápido de se fazer. E a hora que você calcular a mediana, você vai correr nas alternativas e ver. Porque às vezes, só com o valor da mediana, você já fica só com uma possibilidade de alternativa correta. E aí você não perde o seu tempo calculando média, porque média costuma ser chato de fazer, tá? Costuma ser uma conta maiorzinha, uma soma maior, depois uma divisão chata, tá? Então, eu vou seguir a minha própria dica e vou começar calculando a mediana. Para isso, nunca se esqueça, para obter a mediana de um conjunto de dados, você precisa colocar os dados todos em ordem primeiro, né? Você não vai pegar o que tiver no meio da lista lá sem critério nenhum, a lista tem que estar organizada. Então vamos lá. Quem seria o menor dado aqui? O 24. Eu vou colocar rapidinho aqui, ó, vou só reescrever a lista em ordem, né? O 24, e aí eu vou fazendo assim também para não correr o risco de pegar o mesmo elemento 2 vezes. O próximo nessa lista é o 28, só vou tirando eles daqui, da minha frente. O 30 é o próximo. O 34 é o próximo. Não tenho culpa, tem 2 34s, então na lista tem 2 34s quando eu ponho em ordem, e o 36 é o próximo. Pronto. Agora a gente vai pegar o termo central dessa lista. Aí você vai lá, esse daqui meio que é o simétrico desse, né? Os dois da ponta. Então, tira eles. Vamos buscar o central. Esse daqui também é o simétrico desse. Só que se eu falar que esse é o simétrico desse, não ficou ninguém no centro. E agora, Vini? Na sua lista de exemplos, só tinha 3. É óbvio que o do meio era a mediana. E agora que a quantidade de termos é par? Como é que a gente calcula a mediana quando a quantidade de termos é par? A gente vai fazer a média aritmética entre esses dois. Tudo bem? A gente vai fazer a média aritmética entre esses dois. Então, diferentemente do que eu falei na moda, a moda é permitido dar 2 respostas. Ah, na minha lista de conjuntos, tem um número repetindo 2 vezes aqui, mas lá na frente tem um outro número repetindo 2 vezes. Legal, os dois são a moda, tem 2 modas. Tá? Mas quando eu quero calcular a mediana, poxa, não era uma quantidade ímpar, não tem um termo ali no centro, tem 2, então você não vai me responder os 2, tá? Na mediana você vai fazer a média aritmética entre eles. Então, a mediana aqui é 30 mais 34 dividido por 2. Essa conta dá 32. E aí, como eu disse, você vai com atenção, com muita atenção agora. Ele quer saber a média e a mediana respectivamente. Então, nessas opções, o valor da média é o primeiro e a mediana é o segundo. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Aqui pode ser uma certa, ó. Aqui já não, aqui não. Aqui pode ser, aqui não. Que pena que a gente ainda ficou com 2. Porque se nessa hora eu fico só com uma,
eu já vazo para a próxima questão, eu não fico perdendo meu tempo, né? Ou desperdiçando meu tempo ali fazendo a média. Mas dessa vez eu vou ter que fazer a média, não vai ter jeito. Então, feita a mediana, agora é hora de fazer a média. Eu vou fazer uma gracinha aqui, vou escrever uma coisa que os livros adoram, que é chamar de x barra a média, tudo bem? Não é obrigatório, obviamente, mas só para você saber. Sempre que você estiver vendo uma resolução de um exercício, ou folheando um livro, estudando estatística, se aparecer x barra, certamente é uma média que está sendo calculada ali, tá? É uma convenção aí da matemática chamar média de x barra. Então eu vou fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Somar todo mundo. Então eu vou ter que fazer 24 mais 28 mais 30 mais 34 mais outro 34, não tenho culpa, mais 36, e vou dividir tudo isso pela quantidade de termos que tem aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter que dividir isso aqui por 6, certo? Bom, essa continha em cima vai dar 186 dividido por 6, e 186 dividido por 6 dá 31, tá? Então, temos a mediana 32 e a média 31, o que está lá na alternativa D. Lembra que o respectivamente era com a média antes, tudo bem? Então a resposta correta é a alternativa D. Essa foi a resolução desse exercício e eu te vejo nos próximos.